Porque o efeito visual que está aqui também determina o nível de aprendizado que você vai ter. Por quê? Porque aprendemos de forma auditiva, visual, sinestésica e aquela que eu sou zero, digital. Hoje nós temos a era digital. As crianças aprendem digital. Eu sou 100% visual. Para as pessoas para eu entender algo, eu preciso ver. Quem mais é assim? Enquanto você está me falando, você pode me falar qualquer coisa. Eu estou te ouvindo, mas não entendi nada. Eu ouço, mas não entendi nada. Nada. Só me mostra o que você está falando, que eu entendo em 1 minuto. Eu preciso ver. E aí quem é visual, compra pela internet. Compra um sapato pela internet. Só quem é visual. Quem é sinestésico, nunca. O sinestésico tem que provar o sapato. Jamais compraria, né? E o auditivo, ele não vai comprar pelo e-commerce. Ele tem que ligar. Eu só queria saber sobre o sapato. Pra quê? Mas ele é auditivo. Ele tem que ser convencido pela audição. Porque esses são automaticamente as camadas da nossa mente. Mas olha só que interessante. Você já parou para pensar que talvez você ache que você não é amada porque você quer ver o amor e ele está falando o amor? Talvez ele te diga, por exemplo, se o Diego me falar, eu te amo todos os dias, eu não entendi nada. Se ele me abraçar, me beijar, me sufocar de amor todos os dias, eu vou contar para vocês que não estou sendo amada. Porque eu preciso ver o amor. E aí eu vou entender que eu sou amada. Às vezes, dentro do casal, e isso não é todos nós. Agora vamos imaginar, 8 bilhões de pessoas na Terra. Todas as 8 bilhões. Agora vamos dividir 8 bilhões em 4 caixinhas. Ok? Quem são os visuais? Aqui. Quem são os auditivos? Aqui. Mas você pode ser auditivo e visual? Lógico, mas isso é predominância. Isso é importante vocês entenderem. Porque no universo existem vítimas e co-criadores. Quem vibra no herói, quem vibra na culpa. É o mesmo exemplo. Vamos imaginar que sejam 10 tipos de co-criadores no mundo. Eu vou pegar 8 bilhões de pessoas e divido nas 10 caixinhas. Fez sentido? Gente, a humanidade é um padrão. Quem é que ensina a vítima a ser vítima? Quem é que ensina o herói a ser um herói? Não tem faculdade para isso, né? Quando entendermos sobre a mente humana, a vida se torna o quê? Incrível. É incrível você ler e ver o universo no dia a dia. Vendo as coisas acontecerem e você sabe interpretar e saber o que está acontecendo sem dar significado. Permitindo com que a vida flua através de você. Mas vamos lá. Os 10 códigos secretos então. Só não estou conseguindo trocar. Primeiro código. O primeiro código então, o outro não existe. Já expliquei sobre esse slide aqui, que significa, para o universo, a única coisa que representa você é... Só deixa eu testar? Ainda não, já vamos arrumar. A única coisa que representa você é o teu padrão de energia ou a frequência vibracional. Eu expliquei pela manhã, viram como aquela base era importante? E no final do dia de hoje, a gente ainda vai recapitular tudo que aprendemos. Por quê? Porque é a repetição que faz com que eu mude o meu comportamento. Tudo aquilo que vocês aprenderam aqui, ou em todos os livros e cursos que vocês fizeram, não vai servir para nada se você não tornar isso sabedoria. Sabedoria é o que determina a forma como eu me comporto. Por que muitas pessoas têm um monte de conhecimento, leram um monte, fizeram um curso, mas a vida continua errada? Conhecimento você pode ter, muito mais do que eu. Mas o que determina a mudança de realidade é o que você faz com isso. É o quanto você aplicou
aquilo que você aprendeu. Então, por exemplo, peraí, eu tenho que aplicar. Então, se o outro não existe para o universo, porque ele me decodifica como parte dele, então, aquilo que eu julgo, ataco e reclamo, está voltando para mim. É a minha cartinha de sonhos. Imagine que eu estou dizendo, essa pessoa é ignorante, é falsa, é fracassada. Quem está falando? Eu. Que coração que está passando essa informação? Meu, pelo meu corpo, pela minha boca, pelo meu cérebro, pelas minhas células. Então, só pode criar a minha realidade. Graças a Deus. Porque você já pensou, olha como, o que eu falei? Cara, tudo aquilo que você julga nos outros, criou a tua vida. Graças a Deus. Fez sentido? Tu já pensou você falar mal de mim e isso ter o poder de me prejudicar? Porque você não gosta de mim baseado na cor da roupa que eu estou usando porque eu sou loira? Fez sentido? Olha como, gente, olha os códigos do universo como são perfeitos, como Deus é perfeito em toda a sua sabedoria linda, tornando nós, seres humanos, incríveis. Por quê? Porque é o conhecimento e o nosso despertar que traz esse poder. E aí eu anulo julgar. Quem somos nós para julgar? Quando o outro, tudo aquilo que ele está fazendo é baseado no abuso que ele viveu, na dor que ele tem, no bullying que ele passou, na falta de amor, de pai, de mãe, não sabemos, de fome, não sabemos. Quem sou eu para julgar? Faz sentido? E aí o ensinamento é muito óbvio, porque imagina se não tivesse esse ensinamento, o ser humano poderia atacar, matar, julgar, sem nenhuma consequência. Mas por que tem consequência? Porque aqui a gente desbanca parte da lei de Newton. Porque parte da física quântica, parte da física clássica, ela é perfeita. Vivemos, sobre os efeitos dela a todo momento. Mas a parte da física clássica, da matéria, esta parte, a física quântica surgiu através de testes e experimentos muito mais potentes, muito mais atuais, mostrando que tudo é energia. Portanto, se o mundo é energia, o que eu faço para você afeta a mim. Se o mundo é matéria, aqui a gente desbanca Newton, né? O mundo não poderia ser física clássica, gente. Porque isso permite com que eu mate, com que eu roube, com que eu engane. Olho por olho, dente por dente, sem ter nenhuma consequência. Você é você e eu sou eu. Nós sabemos que o universo não é dessa forma. Aquilo que eu faço retorna para mim. E as leis do universo que vocês também vão aprender apoiam isso. Desde a lei da vibração, causa e efeito, ritmo, correspondência, karma. Nós vamos falar sobre todas as leis cósmicas do universo, no qual eu costumo brincar. Eu estou sobre as leis do universo, gente, a mestra da cocriação. Vamos ver. Imagina a mestra da cocriação. Ela decide pular de um prédio de 10 andares. Mas ela é extremamente positiva, iluminada, frequência alta. Eu vou morrer? Óbvio. Isso. Por quê? Porque nós temos uma lei da gravidade. 10 andares, qual a chance de sobreviver? O que eu quero dizer é que mesmo eu sendo a mestra, dando um treinamento e falando coisas negativas, eu não consigo desligar as leis do universo e dizer, Deus, espera aí um pouquinho que eu vou dar um treinamento aqui, daqui a pouco eu ligo as leis de volta. Fez sentido a analogia? Significa que toda vez que você volta ao passado, você fala, você reconta, você rumina e acessa o teu passado. Em que momento que eu fui ao passado e eu fui lá na traição, na falência, na dor? Em que momento que eu fui lá? Hoje. Então hoje eu estou criando futuro. Por quê? Porque passado, presente e futuro no universo não existe. Só existe com uma linha linear dentro da minha mente. E quem disse que o passado está aqui? Para quem
o passado está lá atrás? Levanta a mão. Ó, viram? Como o passado só está aqui dentro? O que eu quero dizer, toda vez que eu vou ao passado e eu vou revisitar situações ruins que aconteceram comigo, eu estou cocriando. Cocriando o quê? Futuro. Peraí, mestra, agora você me confundiu, porque eu te sigo. E eu já ouvi você contar e recontar a tua história, como que você não faliu ainda, vivente. Quantas vezes vocês me ouviram falar sobre a minha história? O detalhe é o seguinte, toda vez que eu volto ao passado e eu acesso eventos, memórias que aconteceram comigo, no qual essas memórias carregam dor, mágoa, ressentimento ou qualquer frequência de baixa vibração, que vocês terão uma aula inteira sobre níveis de consciência, que é o que eu mais amo ensinar. Toda vez que eu vou lá e acesso uma memória, essa memória sintoniza um sentimento. Nesse momento, através desse sentimento, eu estou criando o futuro. Mais daquela dor. Por que algumas pessoas que se curaram de câncer, ela começa a palestrar e contar a história dela e o câncer volta? Porque ao contar a história dela, ela ativava frequências de pena, de vítima, de dor. E a dor continuou. Aquela emoção que ela sentia, aquela cura, não foi realmente feita. Então, toda vez que eu acesso o meu passado e conto e reconto a minha história, o meu passado não carrega nenhuma emoção de baixa vibração, por mais que eu me emocione. Se eu me emocionar é de felicidade, é de orgulho de onde eu cheguei, de quem eu sou, do que eu conquistei. Então, toda vez que eu vou a qualquer situação que carrega raiva, que carrega ressentimento, mágoa, e qual é o indício disso? Só existe um: quem eu não perdoei. Então, eu posso visitar o meu passado quantas vezes eu quiser, desfilar por lá, porque não existe nenhum ator que não tenha sido perdoado, nem que ele tenha sido enviado para onde? Para o inferno. Metaforicamente falando. Porque alguns eu perdoei, mas eu deixei no inferno. Mas está perdoado. É uma piadinha. Mas é uma piadinha deliciosa de falar. Mas qual é a prova que a Elaine está falando sério? Perdoou mesmo. A minha riqueza. Obrigada. Se não tivessem sido perdoados, não sustenta a riqueza. Você volta. Você não passou na prova. Eu não consigo ficar aqui. Por quê? Porque ela continua emitindo campo de vibração aonde? Aquela pessoa que você não perdoou, você emite frequência. E esta frequência retorna para você. Qual é essa frequência? Mágoa, ódio, vingança, ressentimento? Então, gente, a maior vingança é o perdão. O outro não existe.